Meus irmãos, quero falar de um tema que Deus colocou no meu coração: um adorador na casa errada. Um adorador na casa errada. O livro de Juízes é um livro conhecido como um livro histórico, e neste livro conta um dos períodos conhecidos como o período teocrático. É o período onde Deus que organizava e comandava o seu povo. Porém, nesse período dos juízes, Deus, ele vai levantar homens, conhecidos como juízes, para prestar regras e para liderar o povo que andava em muitas desobediências. E diante disso, percebemos que era um povo sem lei. O povo fazia o que queria. E é importante a gente lembrar que após a morte de Josué, o povo de Deus ficou sem um líder estabelecido. O povo de Deus ficou sem uma liderança estabelecida, porque o povo de Deus, ele tinha Moisés como líder. Após a morte de Moisés, vamos ver que Josué, ele foi colocado por Deus para levar o povo até a terra prometida. E ali, Josué, como líder, ele livrava o povo das guerras, porque o povo tinha muitos inimigos. O povo israelita, ele era afrontado por muitos inimigos. E percebemos então que a história nos conta que após a morte de Josué, o período de transição vai entrar nesse período conhecido como período dos juízes, que é onde o povo ele fazia o que queria. Era um povo sem lei, era um povo que não tinha em seu coração o domínio de não fazer coisas erradas. Eles faziam aquilo que o seu coração sentia de fazer. E nesse período dos juízes, os outros inimigos de Deus começam a se levantar. E são muitos inimigos: os filisteus, os cananeus, os girgazeus. E esses povos se levantavam para fazer guerra contra Israel. Mas, quando lemos o livro dos Juízes, a história bíblica diz que Deus sempre levantava um juiz para um período específico. E sempre quando um juiz se levantava, havia guerras desses inimigos que se levantava contra Deus. Mas percebemos que muitos juízes não foi bem sucedido. Muitos juízes não cumpriu a missão que Deus estabeleceu. E Deus, ele levanta pessoas para liderar. E liderar requer organização. E quando Deus, ele levanta alguém, é para livrar o povo da bagunça, da desordem, e para mostrar que o povo não está sozinho. Sempre que Deus ele levantou um juiz, era para mostrar que Deus ainda estava com aquele povo. Mas percebemos que na história, esses juízes, muitos não foram exemplos, muitos não estabeleceu a função a qual Deus quis que eles estabelecessem. Muitos falharam, muitos regrediram. A não falar de Sansão. Sansão, por sua força, ele achou que poderia fazer o que ele quisesse. Mas a proposta que Deus estabeleceu para Sansão não era demonstrar a sua força, era para livrar o povo das mãos dos filisteus. Porém, Sansão, por ser usado por Deus, por ter o poder de Deus, ele achou que poderia fazer aquilo que ele quisesse. E isso é um problema. O poder de Deus não nos dá liberdade para fazer o que a gente quer. O poder de Deus, ele vem para nos aperfeiçoar e nos fazer pessoas melhores. Mas Sansão, ele usou o poder de Deus
para mostrar a sua força, para alcançar coisas do seu agrado. Sansão, ele começou a mostrar que ele tinha uma vida desregrada. Então Sansão, como juiz, ele foi um mau exemplo. E a história bíblica diz que no dia da morte dele, que foi uma espécie de suicídio, ele cumpriu o que Deus tinha estabelecido para ele, que era livrar o povo das mãos dos filisteus. Porém, quando a história de Sansão acaba, entramos no capítulo 17, que é o texto ao qual lemos. O texto, ele começa dizendo sobre uma história. E essa história falava de um homem chamado Mica. Quem era Mica? Mica, ele era um homem de uma região montanhosa de Efraim. E ele tinha como costume de ter na sua vida ídolos. O texto diz que a mãe de Mica era idólatra. A mãe de Mica tinha alguns deuses. E o texto vai dizer que essa mãe de Mica, ela foi roubada pelo próprio Mica. Mica roubou a sua própria mãe. E quando a sua mãe menciona maldições, ele vai diante da mãe dele dizendo: ó mãe, o dinheiro que foi roubado está comigo, eu que peguei. Então a sua mãe disse para ele: ó, bendito sejas do Senhor, meu filho. E a mãe de Mica, em uma espécie de agradecimento, ela vai fazer algo muito errado. Ela vai dedicar o dinheiro que era dela para fazer algumas imagens esculpidas. Quando lemos no verso 3, diz: restituiu então as 1.100 moedas de prata a sua mãe, que disse: dediquei este dinheiro ao Senhor para meu filho, a fim de fazer uma imagem esculpida e uma de fundição. Por isso agora devolvo. Aqui o texto, ele traz essa história inicial, mostrando que Mica, ele era de uma casa idólatra. E aquele homem, ele tinha deuses na sua casa. E na casa dele, ele fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar. E consagrou um dos seus filhos para que fosse sacerdote. Veja bem, o povo estava sem uma referência de líder. O povo estava sem uma referência de juiz. E o povo fazia o que queria que sentisse em sua vida. E o texto diz: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que julgava ser certo. E aqui mora um perigo. Quando lemos esse verso 6, que diz que naquele tempo não tinha reis em Israel, cada um fazia o que julgava ser certo. Aqui é um grande problema, porque quando não temos uma referência, quando não temos uma liderança, quando não temos leis a seguir, a gente sempre vai fazer aquilo que o nosso coração está apegado. Mica, ele decidiu em seu coração fazer que aqueles ídolos do lar fosse o seu Deus. E aqui tem um grande problema. Ele vai ter o direito e a vontade de consagrar o próprio filho a sacerdote. Mas aqui tem um perigo. Ele agiu por livre e espontânea vontade. Mica, ele colocou no seu coração criar deuses. E ele consagra o próprio filho para ser sacerdote. Mas aqui o texto a qual lemos nessa noite vai começar outra história. Verso 7. Havia um jovem de Belém, na Judeia, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Presta atenção. Este jovem, ele era levita. Esse jovem, ele tinha essa função. Qual era a função? Ele era levita.
E o que o levita fazia? Ele era um adorador, ele cuidava do templo. Mas o texto diz que ele morava em Belém de Judá. Belém de Judá é conhecido como a casa do pão. Então, o que acontece? O texto diz no verso 7 que ele se demorava ali. Ou seja, ele estava habitando, peregrinando ali. Peregrinar não é morar. Peregrinar é estar de passagem. Peregrinar é viver viajando. Então percebe-se que ele estava em um curto tempo em Belém de Judá. Mas o verso 8 começa: e aquele homem partiu da cidade de Belém de Judá. No verso 7 lemos: havia um jovem. No verso 8 já começa um homem. Por que homem? Homem é quem toma decisão por livre e espontânea vontade. Homem é que se acha no direito de ser independente e vai seguir a sua própria vida. Então o verso 8 começa: e aquele homem partiu da cidade de Belém de Judá para se estabelecer onde melhor se parecesse. Seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. Olha que perigo. Ele agiu por livre e espontânea vontade. Ele não tinha uma casa estabelecida. Mas esse levita, agora ele vai fazer aquilo que o seu coração estava sentindo de fazer. E o que o coração dele estava sentindo de fazer? Não estou satisfeito na casa do Senhor. Não estou satisfeito fazendo essa função que foi estabelecida. Eu vou fazer o que me bem parecer melhor. E ele foi para onde? Para a casa de Mica. Aí o verso 9 me confrontou. Mica disse a ele: de onde você vem? Ele respondeu: sou levita de Belém de Judá e vou para onde me parecer melhor. Pastor, olha que interessante. Mica não perguntou o que ele era. Mica perguntou de onde ele vinha. E ele disse: eu sou levita. E aqui mora um problema. Tem pessoas que estão em uma função que Deus estabeleceu, mas fazendo o que Deus não pediu para fazer. Tem muita pessoa, pastor, que recebeu de Deus uma função. Tem muita pessoa que recebeu de Deus um talento, mas ele abandonou a casa de Deus e seguiu aquilo que o seu coração dominava. Ele disse para Mica: eu sou levita de Belém de Judá e vou para onde me parecer melhor. E esse texto me confronta, porque tem pessoas confundindo lugares errados como o melhor para ela. E o melhor lugar que possamos estar é na casa do Senhor. O melhor lugar que foi estabelecido por Deus é aos pés dele. Mas Mica colocou um homem na sua casa e aquele homem disse: eu vou para onde me parecer melhor. Então tem coisas aos nossos olhos que parecem melhor, mas não foi o que Deus estabeleceu para nós. Eu quero dizer que tem pessoas em lugares errados, fazendo o errado. Sim. O verso 10 nos dá o respaldo. Então Mica lhe disse: fica comigo, e se hei por pai a ti, e a cada ano eu lhe darei 10 ciclos de prata, vestuário e sustento. E o texto diz: e o levita concordou. Pastor, tem muitas pessoas aceitando a paternidade que não é de Deus, porque este homem está jurando para ele sustento, vestuário, e todo mundo tem trocado Deus por uma paternidade errada, porque levita, ele não tinha sustento, levita tinha herança, e tem muita gente trocando a herança de Deus por sustento. Sustento é aquilo que meus olhos almejam,
Sustento é aquilo que o meu coração quer. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele é o nosso Pai. E o nosso Pai, Ele sabe o que necessitamos. Qual o filho pedindo para o pai um pão? Ele vai dar uma pedra. Deus sabe o que a gente necessita. Deus sabe o que precisamos. Mas tem gente que não quer provisão de Deus. Tem gente que quer sustento de homens, a qual oferece uma oferta maior que a herança. E esse é o problema. Tem muita gente que recebeu de Deus um talento, um cargo, uma função, e abandonou Deus para seguir o seu coração, e está na casa errada, tendo o pai errado, porque o salário foi maior. E aqui vai uma lição para nós: que não venhamos trocar a casa do Senhor por nada. Que não venhamos trocar a função que Deus deixou para nós, que é adorá-lo em espírito e em verdade, para ir para lugar que o meu coração tem almejado. E qual é o perigo? É seguir o nosso coração e não seguir a vontade de Deus. Levita não foi chamado para ser cuidado por outro homem. Levita não foi chamado para ser sacerdote. Levita não foi chamado para ser sustentado por outro homem a não ser Deus. Mas esse levita negociou, pastor, aquilo que Deus colocou a ele como função. A função dele era levita. E Mica ofereceu um salário para ele em cuidado. Ele disse: eu quero. O que ele estava colocando a dizer no seu coração? A proposta dele foi melhor do que Deus me fez. Então, para que eu vou aceitar ser levita no templo do Senhor, sendo que aqui eu tenho sustento, eu tenho vestuário, e eu tenho um pai que vai cuidar de mim? Aí que mora o perigo. E o levita aceitou ficar com ele, e o jovem ele foi como um de seus filhos. Tem muito levita trocando a casa de Deus por cuidado de homens que ofereceu uma proposta maior. Trazendo para os tempos de hoje, a proposta do mundo é melhor. A proposta do mundo é grande, mas é uma proposta errada. A proposta do mundo pode parecer boa aos nossos olhos, mas a minha função que Deus estabeleceu só vai servir dentro da casa dele. Não adianta a gente largar aquilo que Deus colocou ao nosso coração para servir a outro pai. E tem muita gente que recebeu um salário melhor, um cuidado melhor, e trocou Deus por interesse. O que podemos aplicar? Um verdadeiro adorador, ele não busca Deus pelo que Deus dá. Ele busca Deus pelo que Deus é. E o que Deus é? Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso cuidado. Ele é o nosso sustento. O texto é bem claro. O levita aceitou ficar com aquele homem e ser um dos seus filhos. O mais agravante, verso 12. E Mica consagrou o moço levita, e aquele jovem passou a ser sacerdote. E ele permaneceu na casa de Mica. Tem muitas pessoas no lugar errado, com intenção errada, com a função errada, servindo o Deus errado. E o mais interessante é que Deus, irmãos, Ele não negocia a sua glória com ninguém. Deus não negocia a sua glória com ninguém. Aquele jovem, ele estava mal intencionado. Ele seguia o seu coração. Aquele jovem aceitou ter como pai um homem que era idólatra. Mas esse jovem, ele sabia que quem era o pai dele era Deus, que quem estabeleceu ele foi Deus. Mas tem muitas pessoas que esqueceu da herança de Deus
para aceitar migalhas de outras pessoas que se apresentam como Pai. E aqui eu aplico nos tempos de Jesus. O diabo fez uma proposta para Jesus: se prostrado me adorares, pedirás o que quiser, e eu te concederei. Tem muitas pessoas nesse mesmo cenário, se prostrou ao Deus errado, porque o Deus errado fez uma oferta melhor do que a herança de Deus. Irmãos, Deus ele não tem oferta para nós. Deus tem herança. E qual é a herança que Deus estabeleceu? Uma morada celestial. Deus, ele nos deu uma herança, e herança não se negocia por oferta. E tem muito adorador que deixou de adorar a Deus para adorar homens, porque homens ofereceu propostas melhores. Ele era levita, ele era da casa do pão, mas ele colocou no seu coração: eu preciso ter uma vida melhor. E essa é a filosofia que o mundo tem pregado. O mundo diz: o mundo é dos espertos, mas o céu é para quem renuncia. O mundo pode ser dos espertos, mas o céu é para quem persevera até o fim. O mundo pode ser dos espertos, mas o céu é para quem não negocia a sua coroa por nada. Esse levita, ele negociou aquilo que Deus tinha colocado para ele, para aceitar um cuidado de um homem idólatra. Mica, ele ainda se iludiu. Verso 13: então Mica disse: agora sei que o Senhor me fará o bem, pois tem um levita como sacerdote. Não adianta ter a função recebida por Deus no lugar errado. Não adianta receber uma função que Deus nos deu e querer fazer ela no lugar errado. Não adianta receber um cargo de Deus e querer servir a pessoa errada. Tem muitas pessoas que receberam algo de Deus e têm usado por benefício próprio. Tem muitas pessoas que receberam algo de Deus e têm recebido aquilo que os homens têm oferecido, negociando, fazendo o que o seu coração enganoso o colocou a fazer. O que eu quero dizer? Tem muitas pessoas que negociou a adoração de Deus por coisas que o seu coração está almejando. E às vezes as pessoas entram nesta casa com a intenção errada, que é de receber de Deus oferta. Mas como eu já disse, Deus não tem oferta para nós, Ele tem uma herança. E por causa desses homens que estão fazendo aquilo que Deus não estabeleceu para fazer, tem pessoas confundindo Deus. Tem pessoas confundindo Deus. Quando entramos nesta casa, Deus já havia estabelecido a função: adorá-lo em espírito e em verdade. Levita, ele tinha que servir no templo. Levita tinha que servir dentro do templo, na função que Deus estabeleceu. Mas esse levita colocou no coração dele: vou fazer o que o meu coração almeja. Eu vou para aí aonde o meu coração está me direcionando aí. Eu vou fazer aquilo que meus olhos têm almejado. E qual é o perigo? Este jovem largou a casa de Deus para seguir o seu próprio destino. E está servindo na casa errada. Um adorador na casa errada. Um adorador na casa errada. Eu quero aplicar para a igreja.
estamos na casa certa, servindo o Deus certo. Mas eu te pergunto, qual tem sido a sua intenção quando você entra por essas portas? Se for herança, continue perseverar. Se for herança, continue renunciando. Se for herança, continue resistindo às propostas que o mundo oferece. Mas se for oferta, a sua intenção é errada. Porque a oferta é tudo aquilo que é corruptível. Tem pessoas que fazem ofertas maiores. E oferta nunca vai ser herança. E tem muitas pessoas que negociou aquilo que Deus estabeleceu por causa de oferta. O jovem, ele era levita. Mas ele recebeu uma proposta. Eu vou ser seu pai, eu vou cuidar de você, eu vou te dar sustento e ainda eu vou te consagrar a sacerdote. Tem muitas pessoas trocando a vontade de Deus por vontade de homens. Esse jovem, este moço, este homem, este levita, ele tinha colocado no seu coração de fazer o que ele bem quisesse. Mas entende, irmãos, escolhidos de Deus não tem escolha própria. Escolhidos de Deus, foi escolhido por Deus para fazer o que ele já estabeleceu. Está escrito, não precisa mudar nada. As leis ainda é as mesmas. Para entrar no céu ainda o caminho é apertado e a porta é estreita. Mas tem muita gente que está usando Deus, se aproveitando de Deus, e na melhor oportunidade troca Deus por uma oferta maior. É o que acontece nessa história. O jovem, ele era levita, ele tinha que servir no templo, mas o texto que lemos no verso 7 disse que ele foi fazer aquilo que ele quisesse fazer, o que o seu coração almejava fazer. Ele foi seguindo o seu caminho. O que mais me confronta é que se a gente for seguir o caminho do nosso coração, esses caminhos sempre vão nos levar para distante de Deus. O caminho é só um, irmãos, é Jesus. O caminho é só um, é Jesus. Se a gente for seguir o nosso coração é enganoso. O nosso coração sempre vai almejar isso: sustento, vestuário e cuidado. O pior de tudo é que o jovem concordou com tudo aquilo sabendo que era errado. Ele estava numa casa de idólatra, servindo um homem desconhecido, um homem que falou que ia ser o seu pai, e ele concordou. Para finalizar, o que essa história nos ensina? Que um verdadeiro adorador, irmãos, não fica distante da casa de Deus. Um verdadeiro adorador, ele ama estar aqui dentro, porque ele entendeu que não tem oferta, não tem proposta melhor que estar aos pés do Senhor. Mesmo com pouco, mesmo com dificuldade, o melhor lugar é estar aonde o Senhor estabeleceu para eu estar. Aleluia. Aquele jovem que era levita, ele estava distante do templo, distante da casa. Mas ele achou no direito ainda de herdar um cargo, um ofício, que não dá para servir em outro lugar a não ser a casa do Senhor. Não dá para eu ser pastor sendo consagrado por um homem que era idólatra. É o que acontece aqui. O jovem era levita, ele tinha um cargo, ele tinha uma função, mas estava no lugar errado. Não vai fazer efeito nenhum. E lá no final, Mica falou: agora o Senhor vai me abençoar e vai fazer o bem. Então, que não possamos se distanciar
da casa do Senhor, que possamos cumprir o ofício que o Senhor estabeleceu a nós, que só serve aqui dentro, na direção de Deus e tendo Deus como meu pai. Não dá para eu ser levita, tendo o pai um homem idólatra. A função que Deus estabeleceu para nós só serve aqui dentro e sobre os cuidados dele. Esse jovem, ele nos ensinou uma lição, que o nosso coração, ele pode nos afastar do lugar de Deus. O nosso coração, ele pode nos afastar da herança que o Senhor estabeleceu e dos cuidados do Senhor. E tem muitas pessoas que negociou a adoração de Deus para estar servindo ídolos, para estar servindo deuses errados e para estar em casas e ambientes errados. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele já deixou estabelecido que nós estamos debaixo de suas potentes mãos. A mão de Deus ainda continua sendo potente. Por isso que lá em Salmos 91 ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aleluias, está guardado, está protegido pelas potentes mãos dele. Esse jovem, ele negou o cuidado de Deus. Ele negou ter um legado positivo para seguir o seu próprio coração. Por isso que Deus, Ele estabeleceu uma liderança. E devemos respeitar a liderança que Deus estabeleceu. Porque a liderança que Deus estabelece é para não permitir que a gente vá por caminhos errados. Porque se a gente fosse viver nesses tempos dos juízes, que o texto disse, e eles faziam o que bem queriam, hoje estaria uma bagunça. Mas Deus confiou uma liderança aos nossos cuidados para dizer: você só funciona aqui dentro, você só recebe aqui dentro, e você só é abençoado aqui dentro, no templo do Senhor. Então adorador não negocia a herança de Deus por oferta nenhuma. Aleluias. 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 Eles faziam o que bem queriam. Mas os tempos mudaram, irmãos. Nós temos uma liderança. Nós temos um cuidado. Nós temos um pai. E nós temos leis a seguir. E a lei, ela diz que nós temos que perseverar até o fim. Persevere até o fim. Não troque a herança de Deus por oferta. Não saia da casa de Deus para ir para a casa errada. Aqui ainda é a casa do pão. Aqui tem pão fresco todo dia. A sua casa que Deus estabeleceu é em Belém de Judá. Não saia de Belém de Judá. Finalizo. Não tem nada melhor que os cuidados de Deus. Não tem nada melhor que os cuidados de Deus. Não tem nada melhor que os cuidados de Deus. Aquele jovem negociou a herança por 10 ciclos, por vestuário e por sustento, e por um homem que falou que ia ser o pai dele. Mas que a gente não venha negociar a nossa adoração por nada. Por nada. Nós temos uma liderança que Deus confiou aos nossos cuidados. Nós temos leis a seguir. Então cabe a nós não ensoberbecer o nosso coração. Amém? Agradeço a oportunidade.